Manangana zambi Wandi wana mwendo wami Kioswi kingala mungongo Hoki sakizu wakani Lishi manangana zambi Wandi wana mwendo wami Kioswi kingala mungongo Hoki sakizu wakani Kato tola mokotoyo Kato tola mokotoyo Baba Mushema la mungongo Hoti sakizu wajani Kakoto la mokotoyo Kakoto la mokotoyo Baba Mushema Ishi manangaza Wange Zediwa mutuyo wachelela kwa zambi yetu weneni kutena koso kidi keke kalecha Zediwa mutuyo wachelela kwa zambi yetu weneni kutena koso kidi keke kalecha la mungongo Hoki sakizu wajani Lishi manangana zambi Wandi bana mwenu wami Yoswi kinga la mungongo Hoki sakizu wajani Kakoto la mokotoyo Kakoto la mokotoyo Baba Mushema Zediwa mutuyo wachelela kwa zambi yetu weneni kutena koso kidi kecha kalecha Zediwa wachelela kwa zambi yetu weneni kutena koso Kuzulu kwadise Pokembo Mayangi menamo Yanzi tusu Ositi fufu sitwa la kumbanza yo Kumbanza yumbanza yapa Kina kuzulu Mayangi na yimbila Mayangi Zuwena Mayangi Mayangi Manza Undungini Twenda kuzulu Mayangi na yimbila Mayangi Zuwena Mayangi Mayangi Manza Mami Zuwena Undungini Filha do reino. Ingeta. Quem bota Tanzambi? Quem bota Tanzambi? E por último, o nosso irmão João Tomás, que também vai se apresentar. Nosso irmão João Tomás, irmão Fanel é meu filho, tá fazendo? Irmão João Tomás, faz favor. Paz. Vamos. Meu nome é João Tomás, eu falo a partir da Holanda. Estamos aqui, né, todos nós unidos aqui no Quintuade, atrás da nossa jornada, quem somos nós, dos nossos ancestrais, buscar a nossa espiritualidade. Agradecemos por estar aqui conosco, né? E vamos caminhar juntos, no mesmo caminho, irmos atrás do que é nosso. Desnegar o que é nosso. É isso aí. Ingeta. Kembo. Kembo, meu irmão. Yeah. Então, a irmã é bem-vinda, está na casa da tua família. O irmão João fala da Holanda, também já falou. Agora, a irmã fala do Reino Unido. Oh. Exatamente, sim. Está perto de ti, irmão João. É verdade. Sim. Perto da Holanda. Uhum. Irmão Micael. Sim, ponto. Agora é tua vez, meu irmão. Seja bem-vinda. Do Vamos. Yala.
Queremos te ouvir já. A reunião é tua, nós estamos aqui, entregamos as pastas. Irmão João, estás a gravar? A irmã Altéria vai chegar um bocadinho atrasada, está bem? Ela disse. Eu desliguei a câmera porque eu queria fazer algumas coisas para não estar a incomodar a live. As minhas Irmão irmãs. João, começa a gravar, meu irmão. Aqui já o nosso profeta vai tomar a palavra. Então, é bom começar a gravar. Tipo, tá Sim, gravar. irmão. Tá gravar. Ali em cima tá escrito que tá gravar. Quem está a gravar, irmão João? Sim, irmão Maica, pode. Irmão Micael, faz favor. A palavra é toda sua, meu irmão. Então, meu nome é Michael Massa, eu cresci na Alemanha, vi com o ano de 2 anos, idade de 2 anos aqui na Alemanha, estudei aqui, aprendi tudo aqui, e depois, depois de, sempre combater, porque nós que nós viemos na Alemanha, tinha ainda ter aquela parede ali de Berlim. A Alemanha estava ainda dividido. E nós chegamos num tempo dos nazis, quer dizer que tinha ter muito racismo aqui. Cresci mesmo com isso, todo o racismo e tudo, mas Deus como estava conosco, nada nos aconteceu, bem que passamos muitos sofrimentos. Depois de alguns anos eu como a mamãe é toquista, mamãe é toquista, eu sempre tinha assim, bons tempos que estava muito também participar na igreja toquista em Alemanha, também outras vezes comecei a visitar a igreja ali mesmo em Luanda. Mas a primeira vez que eu cheguei em Luanda estava no 2015, 2016. E antes de eu ir lá, eu já tinha uma missão que Deus tinha me dado, porque eu tinha se encontrar com Deus Pai. Tinha um bom tempo que o diabo Satanás, que quer dizer um espírito que estava entrando nas pessoas, estava me fazendo lutar no tempo que eu estive na escola, no tempo que eu estive a estudar, trabalhar. Estive a seguir o vento do mundo e ali tentei só para eu se interpretar a primeira vez onde que eu tinha se encontrar para eu saber que esse mundo não é esse mundo aqui é um mundo das trevas, um mundo espiritual, porque nós costumamos só ver essas coisas nos teatros congolês ou nos teatros nigerianos. Nos filmes também que nós costumamos assistir dos brancos, vais ver muitas coisas de história, muitas coisas de demônica, mas sempre vais pensar isso filme, isso não é nada verdade. Então, e como é também que nós podemos pensar que uma coisa assim pode existir na Alemanha, né? Mas eu sozinho, nos dias que eu estive a andar com meus amigos, professores, etc, descobri que que aquelas pessoas ali criam coisa para mim, não estava como no sonho, que muitas pessoas costumam sonhar que eles se encontraram com as coisas com os demônios. Não, eu mesmo, os brancos mesmo estavam mesmo comigo, estão mesmo me falar que como estamos assim, nós somos demônios, nós precisamos de ti, nós queremos te dar força. Você queres mulher, queres casa, estás precisando de quê? É assim. É uma longa história, nunca vou contar tudo isso, porque não é nada de coisa que vocês queiram ouvir. Mas eu se encontrei com Deus Pai, me ajudou naquele tempo ali da luta. E ele me deu uma coisa e falou que ninguém vai te gostar, mas eu sei o que eu vou te dar, você também não vai entender muito bem, mas faz só o meu trabalho. É onde que eu estou hoje. E meu nome é também Elder Miguel Pedro, mas meu nome espiritual é Michael Massa.
Tem mais pergunta? Tá me ouvindo? Irmã Cristina, quando não tiver a falar, desativa o microfone. Ah, tá bom. Se tiver a falar, liga, para não ter essas interferências, tá, minha irmã? Quando tiver a falar, desliga o telefone. Quando tiver a falar, liga o telefone, o microfone. Quando não tiver a falar, desliga. Assim, nesse momento, pode desligar, desativa o microfone. Consegue ver o microfone? Consegue ver onde está? Espera somente. Por que minha câmera está desligada? Tá me vendo? Ou a câmera? Não estamos a te ver, está desligada a tua câmera. Tem que ligar. Mas não está a funcionar, por quê? Não, eu também vou perguntar isso. Irmão João, tenta ajudar ali, irmão Mica. Ativando a câmera dele, irmão João. Já apareceu, está ligado agora. Já Está tá. aparecendo. Irmão João. Está desligado. E também desativa só o microfone da irmã Cristina. Não está conseguindo desativar. Desativou agora. Tá ok, tá bom. Irmã Seca está desligado. The Family também. Não mais. Irmã Seca, está aí conosco? Estou sim, irmão João. Eu estou a fazer aqui algumas coisas e a acompanhar, por isso é que eu não tenho a câmera ligada para não ter distração, está a perceber? Portanto, eu não por isso. Não quero perder a live. E irmão Miguel, podemos começar, podemos seguir. Essa é a história que eu vos trouxe, a história da minha vida. E assim, em 2015, 2016, Deus começou a me mandar para eu conseguir ir em Luanda e fazer projetos dele, fazer acordar filho dele, a juntar a família, a abrir o caminho do norte. As pessoas não estavam tendo muito medo para começar a ir no norte. As pessoas em Luanda falam que no norte tem feitiço, no norte tem pessoas morrem, se foram lá, etc, etc. Eles só gostam, se uma pessoa ficou velha, depois eles costumam trazer as pessoas no norte, sem se eles não pisam no norte, eles só querem viver em Luanda. Mas quando o Espírito me falou que ali não tem nada, me disse, vai mesmo nas províncias, vai mesmo onde que tua mãe saiu e nasceu. E aí, a partir de lá, eu comecei a fazer, como Deus já tinha me dado aquela sabedoria que Israel é em África, Israel tem que ser em Angola, Congo, naquela parte aí. Eu fui ali embaixo para eu ver com meus olhos. E as primeiras coisas que eu vi são casas, eu também posso vos mostrar no vídeo se vocês querem. Vou vos mostrar. Sim, pode. Tem que meter para eu conseguir lançar minha câmera, meu computador. Então vou vos mostrar a coisa que tinha acontecendo lá. Já? Eu não posso. Tem que. Agora. Tá bom. Muito bom. Tá aqui meu computador. Tá um pouco com caos. Tá bom. Esse é um site meu bem antiga, Kimbanguiste na Topista, ou em Kimbangu na Simão Toco. Tem muitos sites, né? Esses são nossos antepassados que estão usando nos falar a história a história da África. Também vamos escutar lá um pouco. Aqui vocês vão entender que não somos cristãos.
não? Entramos no cristianismo, mas nós não somos cristãos. Ok? A primeira coisa que nós vamos ver é como eu fui primeira vez em Luanda, no Beulah. Beulah é no norte de Luanda. Ninga yo ibokanga ngakuidi yokozo pasi pasi za mingetata ngakumona ngakwengwe yavi tukakimwana kyami pasi empasi ngetibo kamumiza nza mfumu wiza pasi wantsadisa yendinga ndinga yo ibokanga ngakuidi yokozo mpasi pasi za mingetata singakumona ngakwengwe yavi tukakimwana kyambwabu pasi empasi ngetibo kamumiza nza mfumu wiza pasi wantsadisa. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém. Como vocês estão vendo aqui está escrito sede comuna de Beu. Está aqui, essa é a igreja Bom Deus, Beu. Ok? É aqui onde que minha mãe saiu. Jerusalém, mas agora vamos ver uma outra coisa. Até que saia a sua justiça. Quando eu cheguei lá, passei Maquela, passei como uma tocha acesa. Passei e os gentios o rio verão Zair, a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada. Mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela, e a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti. Levei minhas duas irmãs, minha mãe, fomos lá, e como Deus me tinha nos dizer para nós ir, passamos todos aqueles caminhos que está bem estragado. Deus me falou, vai só. E quando fomos, vimos tantas coisas. Depois Deus começou a me mostrar muitas das coisas. Aqui essas antigas e chamar-lhes-ão povo santo, lá. Remidos do Senhor. Beulah ou Beu está na Bíblia também. Beulah, como eles chamam, que vocês vão ver aqui agora no esse centro de saúde. E ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Agora vejam só essa casa. E dor. Coisa que está escrito lá. Beulah, Angola chamam isso Beu, terra da promessa de Deus. Uma pessoa que não sabe bem, não está ainda no profundo de Deus, vai pensar só, essas pessoas ali estão a escrever isso, são assim. Bem que eles sozinhos sabem o que é terra promissa, mas ainda não sabem o valor da terra promissa. É uma promessa, quero dizer, uma promessa sai no Abraão, Isaac e Jacob. Então, se nós formos entrar na profundidade, que é a Bíblia, para nós entrar e saber mais sobre a Beulah, espera para nós entrar na língua portuguesa. Isaías 62:4. Normalmente, não sei se na língua portuguesa está,
Porque na língua que Congo está, na língua inglês também está. Também não é no todo o livro da Bíblia. Hoje vamos falar que a Bíblia, a gente mudaram muitos versos da Bíblia, porque para nunca uma pessoa saber toda a verdade. Então, aqui já estou vendo diretamente, não está escrito, mas vamos ler no português, depois vou entrar um pouco no inglês, para comparar, para vocês verem o que eles tiraram. Beulah, Beu, é onde que nós vamos se casar com Deus, de novo. É o lugar onde que nós vamos fazer um novo pacto com Deus. Vamos entrar na língua portuguesa, o livro. Vamos aplicar. Deus nunca mais será chamada a terra de que Deus se esqueceu. Antes o teu novo nome será a terra, a alegria de Deus, e também espaço, pois que o Senhor tem tudo a prazer em ti e reclamar como suas. Os seus filhos terão cuidado de ti, ó Jerusalém, com a mesma alegria que o noivo se ocupa da sua jovem esposa. Deus se regozijará em ti como uma nova na mulher, como quem acaba de casar. E agora aqui, esse é Isaías 62:4. Se eu agora fui no Isaías 62:4 e eu utilizar o livro inglês, ou livro Kikongo, também está muito bem. Eles até não queriam acreditar que não tinham lhes mostrar isso. Porque eu tenho que falar, a Bíblia tem que ter muitas versões da Bíblia para entender a mentira dos brancos. E do mitas tem muita mentira. Então, se nós vemos na Bíblia em inglês, pode... Sim, agora vamos mudar aqui. Nós vamos entrar na Bíblia de King James. Thou shalt no more be termed forsaken. Você não vai ser mais uma... Desculpa, irmão João, podes admitir a irmã Otélia a reunião, por favor? Ela não está fazendo o pedido, irmão. Então acho que ela deve estar com problemas, porque ela fez o pedido e lá aparece que tu tens que aceitar. Obrigada, é bom dizer. Sim, irmão Michael, pode continuar, meu irmão. Yeah. E os irmãos que quiserem falar, falam por mensagem no chat, que é para não interromper. Estão a gravar, tá, meus irmãos? Então, Deus falou que vosso país não vai ser mais aquele país que, estás vendo, que está desolado. Não. Também não vai ter mais, Deus não vai ser mais, não vai mais vos abandonar e seus filhos. Não. Mas você vai vos chamar Hefsiba e vosso país Beulah. 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 E se você ver nesse filme aqui, a terra promissa, a terra de nossos pais é Beulah. Beulah. Só para vocês saberem quem que vocês são. E Deus como me deu vistas para ver. Quando eu estou passando lá, estou vendo os prédios, estou vendo, tipo no filme de Black Panther. Vou vos mostrar. Estas imagens aqui que estão vendo é as imagens que Deus estava me mostrar sobre o Beu. Grande cidade, utopia, tem tudo. Grandes casas, uma nova planeta, uma nova terra, um tabernáculo que vai cair do céu. É isso que vocês têm que saber que Deus vai fazer com a África. Uma grande coisa
que nunca tinha existido nesse mundo é aquele véu lá que vocês estão vendo. E é ali onde que no norte, onde que o reino vai sentar. Aquelas pessoas que não falam sempre Isaías ou Jesus. O reino vai sentar lá no trono dele, yeah? Onde que ele vai sentar e vai governar. No norte de Angola. Aqueles todos os lados que vocês não vêem, Banza, Congo e tudo isso. E se vocês querem saber mais disso, podemos entrar também mais na profunda para nós entender isso. Primeira parte, vamos fazer entender essas coisas mais bem na Bíblia, porque a Bíblia é onde que nós sempre tiramos as mensagens de Deus, yeah? Se não sai diretamente no Espírito Santo. Então, nós utilizamos... Eu tenho que fechar isso, porque sem assim, a pessoa sempre vamos escrever. Então, vamos ir na Isaías 60, para nós ter uma outra visão, como Deus pensa sobre nossa terra. Ele disse o seguinte: virão estrangeiros edificar as vossas cidades, reis e presidentes enviar-vos ajudar, porque apesar de vos ter destruído na minha ira, terei agora misericórdia de vocês através da minha graça. Essa é de Tatanzambian Pung que está a falar. Os vossos portões da muras ficarão continuamente abertos de par em par para poder deixar passar todas essas riquezas que vos chegam do exterior, vindas das nações. Os governos dos países estrangeiros vos servirão. Aqueles que não quiseram ser vossos aliados acabarão por perecer, virão ser destruídos. É por isso que estamos indo na guerra, porque Deus está a estabelecer o kingdom, o reinado de David, está a voltar nessa terra. E todo mundo, todos esses reinados da Inglaterra, reinado de Roma, reinado de árabes, reinado de... Tem muitos reinados de Portugal, de Espanha. Tudo Deus quer fazer cair. E nosso reinado quer subir. E eles estão lutando, porque sabem muito bem que Tatampungo Tulendo está a vir com força. E os filhos deles estão a abrir vista. Então, ele disse, se vocês não obedecem, se vocês não se deitarem no chão de meus filhos, eu vou vos eliminar. Quero dizer que guerra virá. Uma guerra está a vir. E é aquilo que nós chamamos guerra santa. Nós sozinhos não vamos ver aquela violência. Mas muitas coisas vão passar que o mundo não vai acreditar que isso pode ser. Tipo no tempo de Moisés, tipo no tempo de Noé e tipo no tempo de Sodoma e Gomorra. Será vossa glória do Libão, as florestas de feias, de pinheiros, de buchos, a fim de ornamentar o meu santuário. O meu templo será glorioso. Até os antissemitas virão e se inclinarão perante vocês. Chamarão Jerusalém cidade do Senhor e monte glorioso de Israel. Então, Deus não acabou aqui. Deus não acabou aqui. Porque Deus nos gosta muito. Ele disse, no outro lado, ainda que tenham sido rejeitados, odiados, desprezados por toda a gente, tornar-se ao agora prestigiados para sempre. Serão bem vestidos, serão os preferidos de todo o mundo,
Por que será que é o que faz isso? Quero dizer que as pessoas que hoje estão no Israel, que estão se chamando judeus, quando Deus tinha de chamar pela segunda vez para ele estar estabilizar o reino e todos os povos ter paz, tudo isso, nunca isso aconteceu. Mas Deus está a falar quando nós, esses 3 Congos, vão se reunir, nós vamos estabilizar o nosso reinado para 1000 anos, o mundo também vai ser restaurado e vai receber paz. E os brancos vão vir trabalhar para nós, reconstruir a África e vão trabalhar para nós para sempre. O branco que gosta de Deus, que Deus escolheu, o maior branco, vai ser no reinado de Deus, pessoa que é mais baixo de todos os pretos. Porque Deus lhe escreveu no livro dele. Mas ele nunca mais, Egito, pode nos mandar, ou um outro povo, ou uma outra nação. Nós que vamos ser a cabeça e eles vão ser as... Como é que se chama? Aquele de trás de cão. Aquele. Muquila. Cauda, sim. Cauda. Yeah. Eles vão ser a cauda. Deus falou isso muito bem na Revelação. Revelação 2:9. Pode ainda ler. Estou bem. Revelação e Apocalipse. Apocalipse 3, né, 9. Ele diz que eu sei o que tu tens sofrido. Sei a tua pobreza e contudo és rico. Estou ao corrente das calúnias dos que se dizem judeus, mas não são. São antes uma sinagoga, congregação de Satanás. Né? Esse aqui, irmão, isso é Apocalipse 2, 9. Também tem no Apocalipse 3, 7 em diante. Hoje nós estamos a ver que tem um povo ali que se diz judeu, mas não são judeus, lá no Médio Oriente. Israel quer roubar o nosso reino, mas eles não são Israel de verdade. Isso que vão estar querendo dizer. É verdade que os filhos de Israel estão sofrendo, né? Eles estão sofrendo porque estão pobres. É verdade, Deus falou, não estão nada pobres, são ricos. Então Deus está a falar que é aí. Uma pessoa pode me explicar? Como é que nós somos ricos? Como é que Deus fala isso? Já estava aqui a explicar, né? Ali, essa passagem. Ele diz que nós somos ricos. É que nós não sabemos. Nós não sabemos porque estamos sob domínio daquelas pessoas que dizem que eles são judeus, são Israel, verdade, são os verdadeiros israelitas, enquanto não são, eles mentem. São sinagoga de Satanás. São eles que nos trouxeram o cristianismo, que era para nos tapar os olhos, para nós não ver a grandeza que nós temos, a riqueza que nós temos. Quando Deus está a falar que eu estou vendo como vocês estão a sofrer, é isso que nós estamos a viver com hoje. Quando Ele está a falar da riqueza, Ele está a ver a riqueza espiritual e a riqueza que vai vir para nós, que é prometido de nossos pelo Abraão, Isaac e Jacob. Está a dizer que no tempo que vocês estão aí, vocês vão ser ricos, porque essa riqueza que essas pessoas têm é uma riqueza que acaba. Mas a riqueza que vocês vão receber é uma riqueza para sempre. E esse mundo aqui vai mudar uma riqueza, uma bênção para o filho de Jacob, para sempre.
É por isso ele disse que eles falam, estou ao corrente das colúnias dos que se disseram são judeus, mas não são, mas são uma congregação. Quem que reza numa congregação, numa sinagoga? São eles. E eles são os satanás. Quer dizer que o diabo é eles, essas pessoas que se chamam judeus hoje em dia. É muito, muito bom para saber também isso. Então, Deus não acabou nada aí. Um momento só. Irmão Micael, acho que tem alguém a fazer o pedido para entrar. Eu sem querer pus o irmão como anfitrião. Se for possível, adiciona só a irmã Otélia aí. Tá bom, pode fazer. O irmão tá com uma anfitrião agora. Já? Tá bem? Irmão João, acho que o irmão não percebeu o que tu disseste. É para aceitar alguém, irmão. Tem alguém que está fazendo o pedido para entrar. Sim, pode fazer. O irmão Micael é que está como anfitrião. O irmão é que tem que aceitar. Ah, ok. Eu. Tá bom então, espera aí, né? Eu pus sem querer. Ok. Salam, família. Yeah. Então, Deus falou na Isaías 14, nos deu mais referência como as coisas vão correr. Nós entramos na política, nós mudamos as coisas, vamos fazer comer o mundo. Nunca mais vamos ser escravos. Os povos todos vão se ajoelhar à frente de nós, vão reconhecer Deus em nós, vão nos chamar Sione. A terra vai ser reconstruída, a terra deles vai estragar, um êxodo vai acontecer. Elia, Massa, muitos profetas de antiga vão voltar porque eles nunca morreram, são espírito. Nós não morremos, nós não acreditamos no Deus que é morto, mas um Deus que é vivo, que ele vive. Nós acreditamos no espírito vivo, poder, não é nas coisas que morrem. Então ele disse muito bem, mas para esclarecer que nós somos filhos de Israel e não tem outra nação que pode tirar esse título. Ele disse: as nações do mundo hoje, vamos começar no verso 1. Mas o Senhor terá compaixão dos israelitas. Porque no momento nós estamos destruídos no todo canto desse mundo, não estamos juntos e também não estamos se reconhecer se nós somos quem. Estamos ainda na luta das maledições que está nos seguir. Deus está nos mostrando pouco a pouco quem que nós somos e o que nós temos que fazer. Então ele diz: vai ter misericórdia de nós de novo. Eles ainda são povo especialmente seu. Há de trazê-los de novo para a terra de Israel. Quer dizer, o povo de Israel agora ainda não está onde que Israel está, porque aquele ali que nós hoje chamamos de Israel dos brancos, 1948, criado pelas pessoas da Inglaterra, mentirosos edomitas. Não, aquele não é Israel, mas Deus vai fazer voltar aquelas pessoas que estão destruídas da diáspora mais em África, para fazer tudo novo, e muitas nações virão e se juntarão a eles, tornando-se seus fiéis, aliados. Quero dizer que as pessoas que Deus vai nos dar vão vir conosco, vão fugir desses países
E outros vão nos ajudar para nós fugir. Vão reconhecer quem que nós somos, vão nos dar nossa posição que Deus tinha nos dado desde o início. E aí eles também vão gostar de fazer tudo para nós voltar nas nossas terras. As nações do mundo os ajudarão a regressar, e aqueles que vieram estabelecer-se na sua terra os servirão, aqueles que os escravizaram serão seus escravos. Israel dominará os seus inimigos. Isso quer dizer que Deus vai tirar aqueles que nos fizeram mal, não é todos deles, mas aqueles que vão falar, já sim, acreditamos a Deus, Tatanzambi, muito lindo, vão ter uma posição bem baixa. E muitos deles vão vir nos servir. Para nós não ficar nesse verso aqui, porque as pessoas depois podem falar, não é nada assim. Como é que Deus quer isso para nós? Qual Deus é aquele ali que fala essas coisas? Deus gosta de toda pessoa. Deus é Deus da justiça e nós não podemos esquecer isso. As coisas que tu fizeste têm que se voltar contigo, porque esse mundo aqui tem regras dele, tem mandamento dele. Nós hoje estamos a sofrer porque nossos antepassados não obedeceram as coisas de Tatampum Utulendo. É por isso que nós hoje estamos a pagar. Como essas nações podem pensar que, como nós estamos a pagar hoje e estamos tipo os filhos abandonados, isso tudo mal não virá com eles? Isso é uma mentira. Vai vir, mas vai vir com uma maneira que eles nunca vão esquecer. É por isso que Deus falou, e Ele nunca acaba de falar. Se nós formos no profeta Obadiah, começamos no 15. A recompensa do Senhor e breve cairá, breve todas as nações pagas. Tal como fizeram com Israel, assim vos será feito. Os vossos actos recairá sobre as vossas cabeças. Vocês beberam a minha taça de castigo sobre minha santa montanha, e as nações todas beberão por ela igualmente. Sim, bebam e depois desaparecem da história, como se nunca tivessem existido. Mas Jerusalém tornará-se um refúgio, um caminho de escape. Israel ocupará a terra. Israel, como nós somos aqui hoje nesses povos, será com um fogo lançado sobre os campos ressequidos de Edom, que tudo incendiará. Não haverá sobreviventes da casa de Esaú, porque o Senhor assim falou. Então o meu povo que vive no Negev ocupará a região das colinas de Edom. Os que viveram nas planícies de Judeia possuirá a planície dos filisteus. Todo o mundo Deus vai recuperar nas nossas mãos. Guerra. E para mostrar isso mais bem, que Deus ali não brinca e Ele não se interessa se as pessoas pensam que, mas justiça virá.
Ele fala isso, mas muito, muito bem na Profeta Profeta Joel. Joel 4. Ok, não faz mal. Essa aqui é Bíblia em inglês. Acaba no Joel 3. Bem que esse aqui tem o livro português traduzido aqui no lado, mas também estamos fazendo mas o sistema agora está no livro de inglês. Essas coisas que vocês têm que saber sempre. Bíblia sempre, né, é diferente. As nações serão julgadas, que Deus disse. Como e por quê? Ele disse: reinarei os exércitos do mundo no vale onde Tatanzambi julgar o vale de Josafá. E aí os castigarei por terem ferido o meu povo. Então Deus sempre está falando de meu. Quem que são aquele povo? Todo mundo? Ele tem povo dele escolhido. E é onde que nós fomos mais no Bio lá, no Angola, no Congo, Camarões, todos os Benabeto, Benababantu, até no sul da África, beyond the rivers of Ethiopia, embaixo da Etiópia, onde que nós casaramos, fizeram um novo pacto com o Tatanzambi Pungu Tulendo para sempre. É por isso, esse todo o tempo que nós estamos a sofrer, não vai ser nada, porque a glória que vai vir conosco nesses tempos que nós vamos receber vai ser demais. Outros vão ver isso na vida, essa vida que estão com ele hoje. Outros vão receber isso na vida que eles vão receber depois. Quero dizer que Deus vai nos começar a nos dar mais para nós começar a viver longos tempos. E a reencarnação nos corpos das pessoas que vão vir depois, é eles que nós vamos representar de hoje. Nós somos as pessoas antigas, nós somos as pessoas de hoje e nós vamos ser a pessoa de amanhã. Então, o que aconteceu aqui? Deus falou muito, muito bem. Aqueles malucos diabos, satanás, chineses, índios, americanos, russos, alemãos, todas as nações, Roma e Greca, Egito, esses todos malucos que se chamam árabes, vão ir na luta. Porque ele tem povo dele e ele aqui vai explicar na Bíblia porque por terem feito com que a minha possessão se tivesse espalhado entre as nações, qual é o povo que é espalhado para todas as nações? Nós conhecemos a história de captivo que saíram no captividade em Angola, Congo, outros nos lados de Zimbábue, Moçambique. Aqueles todos eram bantus. Nenhum outro povo isso tudo aconteceu, mas conosco. Pois Deus está a falar, vocês espalharam meu povo, dividiram meu povo entre vós. E com a minha terra se divide também. Despuseram do meu povo com escravos. Deram um rapaz em troca de uma meretriz e uma rapariga em troca de vinho, bastante para se embriagarem. Brincaram com todas as mães, com nossos antepassados, brincaram com nossos filhos, brincaram com os avós, mulher como homem, rapar, fazer
nós trabalhamos para eles como escravos, todos os nossos jardins, agricultura, tudo para eles. Construíram Espanha, construíram América, construímos a Alemanha, foram para eles para a guerra. Na guerra, nós que fomos para essa gente na guerra, lutamos várias guerras para eles. Tiraram e foram no todo mundo onde que tem os pretos, raparam as mulheres, fizeram muitas das coisas, se juntaram para nossa raça desaparecer. Ele começou a lhes falar: atenção, Tiro e Sidom, não tentam interferir. Estão vocês a tentar vingar-se de mim? Vocês, as cidades de Filistia, cuidado, em breve farei clara cair sobre as vossas recompensas que merecem. Então, ele fala mais de novo. Vocês levaram a minha prata, o meu ouro. Vocês já viram ouro no Moeda Oriente? Já viram ouro aí na Arábia? Vocês já viram ouro ali na lado da China? Não. Tiraram nossas as coisas que saem embaixo da terra, assim como todos os tesouros preciosos que me pertenciam, e levaram tudo para os vossos templos pagãos. Hoje é a igreja. A igreja Roma, a igreja Espanha, a igreja Alemanha, cheio de artefatos, de ouros que saíram de nossos antepassados. Venderam o povo de Judá e de Jerusalém aos gregos, que os levaram para longe, para as suas terras. Quem que sabe que os gregos, Alexandre le Grec, veio tirar nossos cativos? Se hoje em dia esses gregos podiam tirar os brancos que se chamam de israelitas como os captivos, nós nos livros deles nós poderíamos ler isso, porque o branco nunca esquece. Nunca essa coisa vocês vão encontrar. E outra coisa mais, se esses gregos poderiam fazer lutar essas pessoas que se chamam sinagoga de Satã, Ashkenazim, Zeperdim, Bana Bena Amalek, aquelas pessoas ali hoje podiam fazer guerra contra os gregos, porque é eles que estão mandando esse mundo. Mas porque isso nunca aconteceu, não tem nada a falar, tudo está bom. Nunca aconteceu. Nunca. Mas eles fizeram lutar nós, como Napoleão veio fazer lutar nós, como César veio fazer lutar nós, como Hitler veio fazer lutar nós, como desde caída de Salomão, esses todos pagãos fazem-nos lutar. Todos nossos vizinhos, Somália, Sidonis, pessoas de Marrocos, Western África, Madinkas, Orono, Falachas, esses que se chamam Fulani, e outros também na Gana e outros também na Nigéria. Tem mesmo, porque são misturados. Não é todos eles são os bantus, não. Luta. Bem também que eles próprios, os bantus, não se entendem mais, não sabem se eles são quem. Luta! Então, estamos perdidos. Os filhos perdidos de Israel não são os chineses, eles conhecem o Deus deles. Não são os cristãos, Jesus é Lúcifer. Não são esses aqui, porque eles rezam Jesus como Lúcifer, os cristianismos. Não são esses, os indianos. Eles têm vários deuses deles, é por isso que eles estão todos em cima de nós. Um muçulmano conhece Allah, mas nós, não. E essa é uma outra pregação que vou vos mostrar um outro dia. Como é, quem que é nosso Deus, como é que nós perdemos nosso Deus. E como é que vamos voltar a nosso Deus. Mas ele disse, mas traz-lo seio de novo desses sítios,
para onde vocês os venderam e dar-vos e paga disto tudo que fizeram. Venderei os vossos filhos e filhas ao povo de Judá, que por sua vez os venderão aos sábios, nações remotas. Trata-se de uma promessa que faz o Senhor. Esse Tatanzambi Ampungo Tulendo que fala. Nunca um cristão pode falar e vos mostrar essas coisas. Deus julgará o mundo para o povo dele, para sempre. Ele disse. Tem pergunta? Não? Tá bom, vou continuar. Ele começou. Vocês têm que saber que vossa terra não é uma terra à toa. Ele vos gostou, vos deu a cor, vos deu força, vos deu sabedoria, vos deu uma terra que tem tudo. E vos mostrou o poder dele, e vos mostrou que ele vos escolheu como pai. Não tem nenhuma nação que tenha esses mandamentos como vocês. A verdade do universo é aberto para o povo de Benabeto. Ele continuou, ele disse, no Mateia Coteia, ele disse, quando Isaia aí a sair do recinto do templo, vieram os discípulos que criaram chamar-lhe a atenção para toda aquela construção. Porém, disse ele, todo este edifício será deitada do baixo. Nem uma pedra sobre pedra vai ficar. E se nós vemos entrar no Israel de hoje, Israel dos brancos, vão ver que tudo está bem construído, casas e tudo está bem bonito. Vão ver que é bem tudo construído, tem casas e tudo isso está quitoco. Mas Deus não me falou isso. Deus não falou nada assim. Uma pessoa está mentindo aqui. Uma pessoa aqui está mentindo. É por isso vamos seguir a coisa que Deus vai nos revelar no dia de hoje. Para nunca mais cairmos numa mentira que é muito, muito fácil para entender. Então, Deus falou o seguinte. Se nós formos no livro de Isaías, entramos no livro de Isaías 2, vamos já ler um pouco o que vai acontecer quando Deus vai nos dar Jerusalém na mão. Então, acontecerá que há de vir tempos e que o monte sobre o qual está a casa do Senhor se tornar o monte mais sublime e mais celebre elevação do mundo. Gente de todas as nações e muitos povos acorrem aí.
Venham, dirão, vamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Israel. Eles nos ensinará a sua lei e obedecer e leemos. Neste tempo, o mundo será governado os filhos de Israel. O Senhor julgará entre as nações, será o árbitro nas disputas internacionais. Todos os povos converterão o seu equipamento de guerra em instrumentos de trabalho, as suas armas em fermantes. As nações não se levantaram mais uma contra a outra, nem haverá mais escolas ou treinos da guerra. Ó Israel, vem andemos na luz de Tatanzambi, Yampungu, Tulendo. Se vocês viram esse Israel aqui é cheio da guerra, a pessoa não pode faltar arma aí, porque o mundo está na guerra aí, na uma maneira, e a guerra nunca pode acabar. Nunca pode acabar. Bombas com bombas, lutas, tirar. Essas pessoas aqui terão uma armé, uns soldados que são de segundo ou terceiro lugar mais fortes soldados nesse mundo. Como é que um povo está se preparar com toda essa arma? Está se preparar com essa toda arma para ir com ele aonde? Se eles são um povo de Deus? É verdade que Deus está nos mentir. Estão fazendo lutar povos e nações com nações. E isso não pode ser. Fazer matar outras pessoas, ocupar países da outra gente. Guerra no Líbano, guerra Irã, Iraque, Síria, todas aquelas partes. Guerra. E uma guerra sairá lá que todos nós vamos pensar que é isso. Palestina, tens filmes mesmo, guerra mesmo tipo no tempo de Savimbi. Bum, 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 bum. Guerra. Mas Deus falou não. Não. Aquele não é meu povo. Aquele não é minha terra. E nós rezamos num Deus que não pode nos ajudar. Porque falta de entendimento. Deus nos falou no Jeremias 2:9. Mas continuarei a plantar convosco para que voltem para mim, e até com os filhos dos vossos filhos. E no Jeremias 12, aqui não tem 11. Viste? Aqui tiraram 11. Estão vendo? 10 e pulou no 12. Mas aqui tem 11 no inglês. Estão vendo? Isso que é problema da Bíblia. Sempre. Zíbula meso. O branco não pode nos mentir mais. Porque no verso 11, começa a falar, aqui no verso 9, que mais continuarei plantar convosco para que voltaram para mim. Deus quer para nós voltar. Está a trabalhar para nós voltar na verdade dele, na mão dele como filho. Ele é que fala. Já viram uma nação que mudou os deuses dele? Não existe. Mas meu povo mudou minha glória, o poder, para uma coisa que não pode ajudar. E é aí onde que nós estamos hoje em dia. Estão bem?
Nós estamos perdidos porque nós rezamos numa coisa que não pode me ajudar. Se voltarmos nos nossos pais, nos pés dos profetas que viram os cristãos vir tipo um vento mar, falaram, esses que estão vir não são pretos, não são como nós. Deus disse o seguinte, ele disse, se nós formos no Deuteronômio 28, Deuteronômio 28, vamos começar no 36. Exilar-vos a vocês, ao vossos reis, para uma terra que nem vocês, nem os vossos antepassados conheceram minimamente, e durante o exílio chegarão a adorar deuses feitos de madeira e de pedra. Jesus Cristo e o Islã. Jesus, a cruz de madeira. O Islã rezam a pedra que estabilizaram no Meca, no Saudi Arábia. Esses que são os nossos novos deuses, que nós aceitávamos. Eles falam, vossos o rei que vocês escolheram. Quer dizer que nós escolhemos nossos reis, como nós estávamos a fazer antigamente, e esses reis nos trairão, como o rei Salomão tinha nos trairá, como eles caíram, tiraram o nosso poder e ofereceram nossos poderes nos traios. Nós seremos cativos no exílio, no Brasil, no todos os lados das ilhas de Jamaica, Equador, todos aqueles cantos, México, todos os lugares, até a Argentina, também não gosto de mostrar que tem lá perto, mas tem. Outros até na América, Alemanha, outros lados da Arábia, China, até na Rússia. Vamos também no Austrália. No 4 pontos desse mundo, nós vamos ser cativos e vamos rezar e adorar novos deuses, incluindo Jesus Cristo. Ele disse no verso 30, esse está junto assim por quê? Irmão, aceita só mais alguém aí, faz favor. Isso ali, estamos a falar da conversa, irmão João. E o irmão está a confirmar a nossa conversa que tivemos de manhã. Está a gostar disso. É isso que... Acho que eu escrevi isto. Eu estou a escrever, é melhor do que estou a dizer fora. No verso 30, eles também mais começaram a tirar aqui na Bíblia portuguesa, mas aqui escreveram, você vai tirar uma mulher, mas um outro marido que vai começar a dormir com ela. Você vai construir uma casa, mas a casa você não vai viver lá dentro. Você vai plantar, vai fazer agricultura, mas não vai conseguir comer a fruta que vai sair naquela lavra. E todas essas maldições nos bateu na África, nos bateu na Brasília, nos bateu no mundo inteiro, na América e todos os lados nós
vimos a mesma violação. E todas essas maldições, até dia de hoje, continuam. Teus filhos e tuas filhas não vais conseguir de ter fruta deles ou ficar com eles, porque o inimigo lhes tirar e levar diretamente na planta ou lhes vender num branco rico para começar a fazer coisas que eles querem com eles. Muitas das coisas aconteceu conosco, até aqui não quero falar, nós todos sabemos, e eles, tudo que aconteceu conosco está muito bem escrito neste livro. Depois, no verso 37, vamos no 36, para nós entrar no 37. Exiliai-vos a vossas e aos vossos reis, para uma terra que ninguém de vocês, vossos antepassados, conheceram minimamente, e durante o exílio chegarão a adorar deuses feitos de madeira e da pedra. Nunca esqueça isso. Jesus não tem nada a ver conosco. Nós rezamos Deus em espírito e em verdade. Diz bem que eu acredito que um Jesus veio, né? Uma pessoa veio, né? Que fez alguns trabalhos, mas é só uma pessoa mandando, tipo Simão Toco, Simão Kimbangu, Mamãe Kipabita, Mamãe Futa, André Matswa, Mbutapadi e Isaías. Todos somos a mesma pessoa. Toda pessoa que Deus mandou aqui na terra é só pessoa não visto no olho de Deus. Deus não tem só um filho, não. Deus não tem só um anjo, não. Deus tem muitos os filhos. Tornar-se ao objeto de horror, um provérbio, uma fábula entre todas as nações, porque o Senhor vos lançará fora. Vão vos chamar negro, nega, chujo, preto. Esses são as novas primeiras pessoas portuguesas naquele povo de Portugal, que tem muitas racistas. Até não quero falar mal deles aqui, porque vão me ver mal. Porque o dia que, no tempo que nossos parentes saíram de Angola para subir para a Alemanha é Europa. Portugal não é Europa, não. Portugal não tem nada. Bem que eles fizeram escravatura em todas as pessoas. Quem que eles têm? Não tem nada. No tempo que nós estamos subir, meus parentes para vir na Alemanha, os portugueses estavam vivendo nas casas, tipo as pessoas no mato. Eles que podem mentir que quem? Eu sou jovem, mas sou também um avô. E eles não podem mentir ninguém aqui. Não tem nada. Se eu vi o meu filho tem um filho com um português ou assim, eles têm o quê? Então, é por isso que nós lhes demos nome de puto quer dizer pobre. Eles, terra deles é terra de pobre. Tem que começar a comer batata para eles conseguirem viver. Se deitaram nas montanhas, porque eles não, só o solo já estava a lhes matar. Não tinham conseguido sair. Começaram a fazer incesto. Mãe com criança dormir para conseguir fazer filhos. Yeah? Uma família, depois ficaram assim muito, estamos vêm aqui que vamos abusar. Eles nos conhecem. Deus tínhamos bater assim, que nós, na nossa terra não tem nada, não leva fruta, não tem chuva. Tem que se dormir com mãe, lá, para nós ficar muito. Mas tem um problema. Deus não vos gosta. Ou estão a abrir boca.
Então, começaram a nos chamar negro. Começaram a nos chamar preto. Ficamos uma fábula para os gentios. No verso 44, Deus disse o seguinte: colherão causa nada visto que os gafanhotos comerão as vossas colheitas, plantarão vinhas, trata-la-vos, mas não chegarão a comer as suas uvas, nem a beber o seu vinho, porque serão destruídas por vermes. É por isso o reino Salomão disse no cântico seguinte. Cântico. Aqui estamos no inglês, não esquecem. Songs of Solomon 5. Espera, depois vou ver. 4, né? 5, 4. Não? Reino Salomão. Songs Cântico 1, 5. Deus disse. Salomão começou a cantar. Como esses portugueses são racistas, eles pensam que morena quer dizer preto. Eu sou morena, mas bela, os filhos de Jerusalém. Crescida como as tendas curtidas de Kedar. E, no entanto, formoso como as tendas de cidade de Salomão. Não olhem sobranceiramente para mim, por eu ser assim escura. Então, sou escura ou sou morena? Não, escura. É isso que nós também temos aqui em inglês. I am black. I am black. I am black. Então, o que aconteceu com o nosso reino antigo Salomão? Ele disse: perdão, sou escuro, porque foi o solo que me queimou. Meus irmãos tinham má vontade e mandar-me para fora a trabalhar nas vinhas sob os raios do sol. E foi assim que minha pele se queimou. Então, é o trabalho que nós estamos a fazer, é por isso nós somos pretos, e se nós ficamos muito no solo, ficamos mais preto. E os versos sobre a cor, tem mais de 60 versos sobre a cor na Bíblia. E sempre somos pretos. Sempre. E Jesus de todos. Tem que meter esse carro, esse vai cortar. Já está. Então, estão ainda aí? Estão a ouvir? Estão lá? Estou aqui. Sim, estamos aqui. Bem a ouvir. Bem a ouvir, irmão Micael. Nunca vamos estar na escola. Só estamos à espera do momento das questões. Vou mesmo acabar depois desse verso. Dia das profecias por causa de Angola e Congo, vamos fazer um outro dia. Vamos precisar fazer um pouco, porque é muito, né? Uma pessoa não pode aprender tudo isso num dia. Não vai funcionar. Então, vamos mais entender no Deuteronômio 28 que Deus disse. Ele disse:
Os nossos frutas nós não levamos. Vamos ser preto, vamos ficar mais preto, mas é eles que vão receber tudo. É eles que vão receber tudo. Ele disse, toda essa maledição, depois aqui cortaram, toda essa maledição vai ficar para nós para sempre. Até quando Deus quiser, para tirar. E ele falou que nós tornasse aos... Não, essa aqui já é 48, estamos mesmo aqui no 45. E ele disse que nós vamos ser a cauda e eles vão ser a cabeça. Quero dizer que nós somos a cauda hoje em dia. E essa coisa que aconteceu conosco nunca aconteceu com outro povo, porque esses são os mandamentos que Deus deu no nosso profeta Massa. Ele lhes disse, se esse povo me obedecer e fazer coisa que eu quero, eu lhes abençoará. Vou lhes dar assim, assim, assim. Mas se eles não obedecer, e Deus tinha saber que esse povo não vai obedecer, porque ele é Deus. Está aqui, Deuteronômio 31. Deuteronômio 31, 16. Ele disse... e aqui essa Bíblia está assim por quê? Ali tem uma pessoa, tem Deuteronômio 16, ali tem Bíblia portuguesa. Pode ler. Deuteronômio 16 quanto? Deuteronômio 31, 16 até 17, por favor. E pode explicar também diretamente. 31, 16. Tá aqui. Vamos lá ver. Na minha diz assim. Essa minha é a Bíblia de Jerusalém, né? Os nomes já também já tá Yahweh disse então a Moisés, o Criador disse então a Moisés: eis que vais descansar com os teus pais, e este povo se levantará para se prostituir com os deuses da terra estrangeira em que está para entrar. Ele vai me abandonar, rompendo a aliança que com ele concluí ou fiz. Você sabe? É isso. 17 também leste, né? Não, 17 não. 17. Naquele dia, minha cólera se inflamará contra ele, e eu os abandonarei e lhes ocultarei a minha face. Então ele será devorado, e muitos males e adversidades os atingirão. E naquele dia ele dirá: se tais males me atingiram, não será porque meu Deus não está mais em meu meio. Viste? E é isso que onde que nós estamos hoje, hein? É por isso aquela igreja, Jesus ali, não! Tem que voltar no quinto quieto. Quintuade. Sem assim nada virá, nada. Mais de 400 anos nós pedimos algumas coisas que não podem me ajudar. Vocês estão pensando que vocês estão violar, estão matar, estão tirar a vossa terra, estão mandar na lavra, na guerra. Depois uma pessoa vai te dar chave, vai te falar, se você chamar esse nome, depois vai ficar rico, depois vai sair na escravidão. Até uma pessoa que é maluco não pode pensar assim.
é verdade, a pessoa que nós chamamos não pode nos ajudar nem um pouco. E até hoje nós seguimos uma pessoa, falamos que uma pessoa, um branco, com o cabelo ser como, tipo cavalo, tem que sair de céu para vir nos reparar nossas casas, estradas, fazer nossa política, ajuntar-nos, yeah? Nos mostrar como é que pode se ler livro, nos mostrar a agricultura, nos mostrar como é que nós podemos reinar, como é que nós podemos ficar com nossas famílias, como é que nós podemos construir e como é que nós podemos estabilizar o reino, como é que nós podemos fazer science, quero dizer, não? Científicas, as coisas médicos e tudo isso. É verdade, tudo isso os brancos que tinham vindo ao nosso lado, nos Banza Congo, nos nossos antigos reinos, tinham encontrado tudo isso, já estava estabilizado. Nós não tínhamos precisar, se você entraste no ShopRite, estás a ver, esse livro, esse leite está caducado e saiu da França. França tem nada a ver conosco, nós temos ali vacas e tudo, não podes tirar teu leite, conservaste bem e meteste na loja para vender? Viste as coisas, está bem caducado, leste lá, Alemanha. Que é isso, pá? Viste onde é que nós estamos? Eu não posso abrir boca muito porque esse vídeo pode ir longe. Então, se eu vou te falar como é que essas pessoas vão lhes fazer, aquelas pessoas ali vão, como nós tínhamos meter nos paus, aqueles governadores também vão. Só que eu não posso abrir ali naquele lado ali muito minha boca. Então, o que está acontecendo aqui? Deus é justo. Ele falou, esse povo ali vai ir na escravidão. E essas coisas que aconteceu conosco nunca aconteceu com um outro povo. É por isso a Bíblia é um livro que fala da nossa história, mas muitíssimo bem. No livro de Daniel está escrito o seguinte. Daniel 9, verso 11 até 12. Desobedemos-te, escarnecemos de todas as leis que nos deste através dos teus servos, os profetas. Oh, Papai Kimbangu, ele estava a chorar, estava a falar, essas pessoas estão vir, estão queimando nossas casas, são cristãos. Não se detam embaixo dessas pessoas para vocês receberem o batismo dele. Me batizaram, me deram nova identidade, novos nomes. Oh, vocês sabem os nossos nomes, tipo uma pessoa tem nome da chuva, nome da neve, nome de Kake, Thunder, aquela pessoa que nós chamamos Jesus, tinha 3 pessoas que estavam a lhe chamar, vocês são filhos de Kake, de Thunder. Esse sabe o que é quero dizer que é aqueles nomes que nós temos? Você sabe o meu nome, Micael, esse aqui se saiu aonde? Não é nome deles. Em Kikongo, meu nome é Minguete. Essas pessoas ali, malucos, começaram a nos dar Lucas, Sven. Nós tornamos cães. João, Pedro, vem aqui. E tipo, estão a chamar cão, vem aqui rápido. É verdade, nós não temos nada a ver com isso. E depois aqueles angolanos ali, que se chamam angolano verdade, se viram só que você está escutando falar uma língua que não é portuguesa pura, você tem que mudar teu nome. Você não pode receber trabalho. Tem que ser lavado, você tem que ser lavado. Aquelas pessoas vão apanhar porrada de Deus. Só aquela água onde que nossos antepassados foram escravos, é aquela mesma água que vai lhes buscar. Vai lhes buscar todo aquele Luanda ali. Eles vão falar que, não tínhamos saber. Ele disse,
Nós não obedecemos a leis que nos deste através dos servos, Mamaquim Pavita, que tinha falado desde muito tempo que nós conhecemos vosso Jesus, mas não é como vocês estão vindo me trazer. Por favor. Todo Israel desobedeceu. Afasta-nos nós. Eu posso vos mostrar também as fotos sobre os movimentos que nós estamos a ler aqui. Nossos reis aceitaram o cristianismo. Está aqui tudo isso, é Banza Congo, isso, todas essas fotos. Yeah? Aceitaram o cristianismo, os muçulmanos no outro lado com outras pessoas, nós no outro lado com cristãos. Isso tudo é como nossos antepassados estavam vestidos. Quero dizer que nós somos os filhos de Israel. Essas todas as roupas aqui vão encontrar na Bíblia. Mas começamos a ter já essa coisa madeira. Começamos já a receber madeira. Cristo. Madeira quer significar Cristo. Cristo não é nossa palavra. Cristo não tem nada. Cristo não é Kikongo. Cristo não é Kimbundo. Não é Ubundu. Não tem nada a ver com nossa língua. Começamos a seguir páginas. Essas coisas aqui, essa madeira aqui. Ajoelhar, receber batismo. Um branco começou a mandar reinos, filho de reinos, filho de leões. Isso tudo está aqui. Até eu tenho meu tio, nome dele estava, tinha de dar nome, Jan João Simundele. Jan João Simundele, porque o reinado dos brancos veio. Jan João Simundele, ele estava cozinhando para os brancos, portuguesa. Simundele, porque o reinado dos brancos veio. Começaram a ajoelhar à frente dos brancos. Brancos começaram a nos ensinar. Se eles queriam uma mulher, tiraram, fizeram, então, viver muito bem. Esse tempo aqui, né, o tempo dos brancos mesmo. E até hoje as pessoas não estão a entender que Deus nunca cria isso para nós. Então, o que aconteceu conosco? É isso, está bem escrito na Bíblia. Tornar-se aos escravos. Viram? Todo Israel desobedeceu, afastamos-nos de ti e recusemos ouvir demais. Foi assim que a tremenda maledição de Deus descarregou sobre nós a maledição escrita no lei de Moisés, seu servo. Então, as Deuteronômios que nós estamos lendo assim, essas maledições, veio para nós, porque o Moisés já estava a falar essas todas as coisas, vai acontecer. Então, fizeste exatamente, podes ler verso 12, por favor, Daniel 9, 12. Pode ler. E aqui, será que mesmo, eu estou lendo uma Bíblia, e ele pôs em execução as palavras que havia proferido contra nós e contra os chefes que nos governavam, de fazer vir sobre nós uma calamidade tão grande que não se verificaria outra igual debaixo de todos os céus. A coisa que aconteceu, a que de fato sucedeu a Jerusalém. A coisa que aconteceu na verdade em Jerusalém, que é Angola, nunca aconteceu em nenhum sítio. Aquela ali é a coisa que nós chamamos de escravatura.
escravatura. Nem um pouco sofreu conosco. E a Bíblia está a nos mostrar aqui. Nem chinês, nem indianos, nem aqueles ali que se chamam ou foram, eles nunca tinham ido no cativo na Alemanha. Eles sozinhos que tinham ido na Alemanha. Eles são alemão. Aquelas pessoas que estão ali no Israel são da França, alemão, são da Espanha, se juntaram lá. São europeus. Sim. Vai lá, vão te falar. Eu sou Israel Dancing. Eu sou Dancing. Saí de lá. Foi um combino deles. Então, Deus falou. Eles estudaram topografia, não sei o que é para ver esses mamos. Deus falou no Deuteronômio. Deuteronômio 32. 32 e 30. Como é que um só inimigo pode perseguir 1000 combatantes e 2 por em fora de combate 10.000, se não fosse a sua rocha ou teu abandonado, se não fosse o Senhor os ter destruído? Deus não estava mais conosco, não. No meu tem uma versão bem fixe. Na minha versão está bem esclarecida. Posso ler? Pode. Como pode um homem só perseguir 1000 e 2, porém, em fuga 10.000? Senão porque sua rocha os vendera e porque o Criador, e está tanzando um pouco, né? Tu lendo, os entregará, ou os entregar. Está a dizer que como é possível uma pessoa só, um homem só sozinho, colocar em fuga ou perseguir, agarrar 1000 pessoas, 1000 homens. E dois homens agarrarem mais de 10.000 homens. Isso aconteceu, né, porque o povo do Tatanzambi é que nos entregou na mão deles. Sim. Porque nós recebemos cristianismo. Se ajoelhamos à frente de uma coisa e recebemos um novo Deus. Um novo Deus. Então, se nós voltarmos no Deuteronômio 28, Deus fala: Deuteronômio 28, vamos ir no... Vamos começar mesmo aqui de 48. Vos seguirão e vos alcançarão até que sejam destruídos. Tudo terão dado ouvir o Senhor vosso Deus. Estas horas cairão sobre vossos e os vossos descendentes como um sinal. Tornar-se aos escravos dos vossos inimigos, por causa de não terem louvado Tatanzambi por tudo que ele vos fez. Vos tirou no Egito, vos deu uma terra, vos deu tudo que vocês precisam. Um Espírito Santo que está conosco. Nós somos deuses. O Senhor mandará os vossos inimigos contra vocês. Vocês terão fome, sede, frio e necessidades em todos os domínios. Um jugo de ferro será posto nos vossos pescoços até que sejam destruídos. Estão vendo, né? Nos poram ferros aqui. Ferros na mão. Estão vendo? A Bíblia não conhece isso com os chineses, não. Não conhece isso com outros povos, não.
fazer tudo o que eles quiserem com nossas mulheres, com as crianças, com os avós. E hoje aí nós estamos. Cabeça não nos bate mais bem. Por causa de as maledições que nos seguem até hoje. Aqui mais cortaram essa Bíblia é como? Isso é normal? Deus falou, vamos trazer uma nação que vai sair de longe. Pode ler, mano? Deuteronômio 28, 49, por favor. Diz assim, e o Criador, aqui está Yahweh erguerá contra ti uma nação longínqua dos confins da terra, como águia veloz, uma nação cuja língua não compreendes, não conheces. Vejam só qual é essas nações que tem esse alemão, América, todos têm esse pássaro que vocês ouviram lá. Estados Unidos, todos eles têm esse pássaro que vocês ouviram lá. Veio, quero dizer, esse está bem escrito na Bíblia, e esse pássaro aqui né? Muitos deles têm esse. Yeah? É eles que vão vir levar na escravatura. Então, para nós acabar o dia de hoje, antes de ir nas perguntas, vou vos mostrar. Também mesmo vamos aí no Deuteronômio mesmo 28. Vamos ler mais 48. Tá aqui? Não, essa Bíblia não está nada bom. Vamos só ir no 64 se está lá. 64 pode estar? Aqui. Vamos ver mais o que Deus falou aqui. Deus Tatampungo vos enviará chagas pertuas a vocês e vossos filhos. Mandará-vos a todas as doenças e males do Egito que vocês receitam tanto. Toda a terra será flagra. Ok. É aqui. 64 é aqui. 64. Sim. Será poucos que ainda ficaram vivos depois disto, ainda que tenham sido tão numerosos como as estrelas do firmamento. E o que vos acontecerá se não quiseram ouvir Tatanzambian Pungo? Então, 64. Uh, 64 no momento. Podes ler, mano, por favor. Essa aqui mesmo, essa Bíblia não está nada bom. 64 diz: E Tatanzambian Punto Lendo te dispersará por todos os povos, de um extremo da terra a outro extremo, e aí servirás a outros deuses que tu nem teus pais conhecem, nem teus pais conheceram, feitos de madeira e de pedra. Aleluia. E no momento fala que vão vos levar com os barcos. Quem que estava? Eles levaram a escravatura com os barcos. Se eu entrei aqui na inglês 64, pode também ler mais, espera, 64. Pode ler 68 também. Pode ler. Diz: E Tatanzambi vos fará voltar ao Egito. Tatanzambi fará voltar ao Egito de barco, ou pelo caminho do qual eu te dissera. Nunca mais os vereis. Lá vos poreis a tenda aos teus inimigos, como escravos e escravas, e não haverá comprador. Não é mais aquele Egito onde nós saímos, não.
mas numa outra captividade mais de 400 anos. São aqueles americanos que eu costumo pregar dia de hoje. Estão vendo? Nós somos filhos na casa de Faraó. Somos Moisés na casa de Faraó. Estão a entender? É por isso que nós trabalhamos para ele, fizemos todos para eles. Nós somos escravos. Esse aqui é mundo deles. Então, para nós entender mais, como ouvimos muita mais coisa, o que Deus vai fazer para nós, vamos ir mais no último verso de hoje, no profeta Amós. Profeta Amós. Vamos começar no 11. Mano, pode ler. Profeta Amós 9:11. Amós 9:11. Diz assim. 9:11. Perspectiva de restauração e de fecundidade paradisíaca naquele dia levantarei a tenda desmoronada de Davi, repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas e a reconstruirei como nos dias antigos. Como de Perto Oriente. Tu quebras as naus de Tarsis com um vento oriental. Como ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Selá. Lembramo-nos, ó Deus. Deus vai recuperar o tabernáculo, o reino, o poder e casas e tudo vai voltar. Pode ir no 13, 12 e 13. 12 e 13. 12 e 13. Deus da tua benignidade. Para que conquistem o resto de Edom e todas as nações, sobre as quais o meu nome for proclamado. Oráculo de Yahweh, que realiza estas coisas. Oráculo da Tanzâmbia, né? Um pouco de essas pessoas aqui, de gentios também, vão também vir conosco. Continua. 13. Eis que virão dias, oráculo da Tanzâmbia, em que aquele que semeia estará próximo, aquele que semeia estará próximo daquele que colhe, aquele que pisa as uvas daquele que planta. As montanhas destilarão mosto e todas as colinas derreter-se-ão. 13 e 14, por favor. O 14. Mudarei o destino de meu povo, Israel. Eles reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Cultivarão pomares e comerão os seus frutos. Ok. Já está. Ok, eu acabei no meu lado, né? Inget. Perguntas, vão levantando as mãos para nós vermos as pessoas que vão falar. Quem vai falar primeiro? Perguntas. Quem tem pergunta, deixa ali na mensagem, que para nós termos uma ordem, né? Das pessoas que vão fazendo pergunta. Quem vai perguntar, deixa na mensagem, vai perguntar. Ou levanta a mão, que é para nós dar oportunidade para termos a ordem aqui nas questões. Quem é o primeiro? Sim, José Francisco, faz favor. Eu próprio. Quero saudar os irmãos, né? Pronto, é pela primeira vez que eu participo, então, aqui no Zoom com os irmãos. Está a ser muito interessante.
a ser muito interessante, mas gostaria também de fazer aqui algumas perguntas, né, algumas questões concernente. Então, pronto, o irmão disse que Jesus Cristo é considerado Lucifer, né? O irmão leu aqui uma passagem de Mateus 24, né? Mateus 24, 2, que dizia assim, porém, Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribado. Ok? O irmão, quando leu essa passagem, foi no sentido, então, de fazer ver algo que Jesus disse aos seus discípulos que iria de acontecer, não é? E só assemelhar Jesus como, pronto, sendo Lucifer, não é? E depois, ao mesmo tempo, acreditar, então, nessa passagem aqui que Jesus Cristo fala aos seus discípulos concernente, então, não é? O que havia de ser destruído, naquele, pronto, falando, como profecia, a falar aos seus discípulos, não consegui perceber muito bem, não é? Sendo ele o Lucifer, não sendo ele o Deus, não sendo ele o Messias, não é? E o irmão dizer, acreditar nisso, e ao mesmo tempo não aceitar que ele seja o Salvador, que seja o Messias, que seja Deus, não é? Pronto, essa é a minha primeira questão. Deus, ele sozinho nunca falou que ele é Deus, ele também nunca sozinho se chamou Messias, as pessoas que lhe chamaram Messias, né? Messias quer dizer Mvuluzi. Simão toca Mvuluzi para o povo dele, Masa era Mvuluzi para o povo dele, não? Eu não sei se o Jesus tinha salvado já uma pessoa naquele tempo dele, não sei. Eu sei que o Paulo tinha ter um grande povo. Eu sei que Pedro tinha ter um grande povo. Eu sei isso, mas eu não tinha ouvido que o Jesus tinha ter um grande povo, não. A única coisa que eu posso falar é que se nós hoje chamamos Jesus Lucifer, porque nós sabemos. Nós sabemos que o povo branco, rezam esse um Jesus que é Lucifer. Nós acreditamos nós chamamos bem, que nós chamamos de Yesaya Congo, nós também não chamamos Jesus, não. E depois tá muito bom. Irmão Mambo, faz favor, põe seu microfone no silêncio, faz favor. Olha só, hoje eu vi internacional da Bolsa. Eu já fiz aqui. E depois, para tirar aquela referência ali na Bíblia, você tem que saber uma coisa. Jesus, aquele ali que vocês chamam de Jesus, Yesaya Congo, era um profeta, ok? Era um profeta, yeah? E depois muitas das coisas que está escrito sobre ele também não estavam assim como era. O Novo Testamento, como é, a história tem história que é verdade e tem também muita história que é falsa, sobre a mesma pessoa. E o mundo, a pessoa que o mundo reza hoje, como você fala, é Deus. Aquela é feitiçaria. Deus é Deus. Deus é Deus, profeta é profeta. Uma profeta pode ter um poder de Deus. Pode ser mesmo tipo Moisés, estava escolhido para representar Deus à frente do povo de Israel. Mas não quero dizer que ele é Deus. Estás vendo? Ele experimentou de falar muito um dia. Depois Deus lhe falou, nunca mais vais ver nem vais entrar na terra promissa. Porque ele não é Deus. Então, aquele ali são as coisas que nos matam. Porque no nome de Jesus, as pessoas tiram feitiço. No nome de Jesus, as pessoas fazem um negócio. Jesus está em todos os lados desse mundo. Qual tipo de Deus pode tirar um nome que fica à toa, tipo aquele nome de Jesus? Se você foste no internet, meteste o nome de Jesus, vais ver que os brancos, pessoas tipo Donald Trump, todos os políticos, todas as pessoas que fazem música, todos os professores, os chineses, até as pessoas que não têm nada a ver, índios desse mundo, Jesus, Jesus, Jesus. Mentira. Onde que tem mentira,
é mais bom para tirar toda a mentira de lado e seguir onde que você sabe que ali tem a verdade. E não é nada fácil para entender. Porque Trindade não é que o Jesus nos trazeu o Espírito Santo, não. Não é que o Jesus é Deus que veio que construir esse mundo. Era Deus que construiu esse mundo. Não é Jesus. Não é Jesus que salva a pessoa, mas é o Espírito que tinha saído em cima para vir batizar Jesus. E depois que Jesus começou a fazer as coisas que ele tem que fazer. Ele não tinha poder nenhum. Ele morreu, está onde ele hoje? Então, cristianismo não é nossa. Bem que nós soubemos no livro, tem como se interpretar as coisas que estão no livro novo. Nós não tiramos, nós soubemos que uma pessoa pode ser que uma pessoa veio fazer um trabalho como os outros profetas vão fazer. Mas ele sozinho não se levantou e falou, as pessoas que vão vir depois de mim vão fazer até mais de mim. Porque nós todos somos a mesma pessoa. Se ele está se chamando filho do homem, Ezequiel estava filho do homem. Masa, filho do homem. Jeremias, filho do homem. Meu irmão, eu sou filho do homem. Filho do homem. Simão Toco era filho do homem. Kimbango era filho do homem. Só pode falar. Ok? Vocês levantaram uma pessoa que não sabem se ele fez as mesmas coisas que estava fazendo. Se ele é quem? Se ele quer hoje as pessoas para lhe rezar ou para lhe meter no mesmo nível tipo Deus. Porque ele nunca queria isso. Vocês tiraram uma pessoa e fizeram superstar. Os ocultistas falam deles. Os gays falam dele. Os pervertem tudo no nome de Jesus. Que faz um negócio. Aquele é vosso Deus que vocês rezaram. Jesus com o cabelo tipo cavalo. Pele que cheira mal, nós não lhe conhecemos. Olhos azuis. Olhos azuis. Nunca lhe conhecemos. E depois de 400 anos, eu não sei, se uma pessoa está me dando porrada 1 ano, né? Até pode ser que uma pessoa me deu sua porrada uma vez, vou saber, essa aqui pode me passar na força. Até tipo, vou começar a ser Olivier, vou já mudar a estrada. Porque já sei que me passou na força. Mas depois de 400 anos porradas, nossos povos até hoje não estão a entender quem que está a começar a lhe dar as porradas. Porque Deus lhes abandonou. Porque tiraram Deus no meio, como estava no Antigo Testamento, sempre Deus estava no vosso meio. Falaram que Deus não mais. Recebemos cristianismo que vamos mostrar um outro Deus. É vosso amigo Jesus. Te oferecei, Jesus. Podes ter. Ou tens de rezar a Jesus para você conhecer Deus. Qual a merda é isso? Vamos entrar na Bíblia. Irmão Panzo, eu vou mais abrir a Bíblia. Você pode ler? Sim. Louvava, meu irmão. Vamos ir no livro de Isaías. Só para vocês verem como a Bíblia costuma se contrair. Para vocês verem que muitas pessoas costumam rezar um Deus que nunca vai ajudar. Simão Toco é um Jesus? Simão Kimbango estava um Jesus? Jesus é quem? Não é o Espírito? É muito bem. Então, vamos aprender as coisas que estão escondidas nesse mundo. Vamos ir no Isaías 45. Vamos começar no 19.
não foram coisas obscuras que balbuciei num canto escuro. Nunca mandei Israel inquirir de mim aquilo que nunca planei dele. Não porque eu, Tatanzambi, só anúncio a verdade e que erecto. Verso 20. Reúnam-se e venham juntas, vocês todas as nações que esperam a Ciro, que loucara essa a de fazer procissões com ídolos esculpidos, tal já teu Jesus, e de guerrear rezas a deuses que não podem salvar. Chegam-se então, discutam entre se vale a pena adorar um ídolo, que senão se Deus pode dar a garantia de que tudo isto virá a acontecer alguma vez. Algum ídolos vos prometeu algum acontecimento no futuro. Então, se nós formos no... É porque não há outro Deus além de mim. É porque não há outro Deus além de mim. Um Deus justo, um Salvador, não há um só sequer. Então, aquele teu Salvador saiu aonde? No cristianismo. Saiu de... Nem Moisés, ninguém, nem Simão Toco, ninguém que veio como Salvador, ninguém que veio como Voluzi, se deu um título como aquele Jesus. E também ele sozinho nunca tinha tido aquele nome de Jesus. Aquele profeta que veio fazer missão dele como ele tem que se fazer. 3 anos só no ministério, 3 anos. Fez coisa que ele tem que se fazer. Foi. Onde que nós todos vamos no nosso Pai. Sim, Pai estava a falar sobre lá dentro dele. Sim, Pai estava a fazer as coisas lá, no corpo dele. Mas está ali já. Yeah? Nós não podemos pegar na uma pessoa. Mas a missão da mesma pessoa que nós estamos a falar é a missão que viu Abraão, viu Moisés. É a missão que viu Isaías, viu Jeremias. É a missão que passou o próprio apóstolo Paulo e tudo, etc. Simão Toco, Simão Kimbangu. E até agora a missão está a correr. Então, se você está a acreditar em uma pessoa que morreu, é quem que vai juntar o povo de Israel e o povo de Jacob? Quem que vai lhes mostrar como é que eles vão lutar essa guerra que está ali em frente? Quem que vai ir buscar o povo de Israel que estão destruídos em todo o 4 cantos desse mundo? Quem que vai recuperar e construir a casa de Deus na África? Quem que vai entrar no governo e reinar, tipo reinado de David para fazer voltar? A Bíblia está falando sempre Jesus que faz. Jesus que vai fazer isso. Um morto? Está onde ele? Então, meu irmão, a Bíblia não é nada para criança. Aquele teu Jesus, até hoje ele vive e está fazendo o trabalho dele muito bem. Jesus não é uma pessoa. E deixa aquele nome de Jesus, vai te matar um dia. Aleluia. Sim, irmão José Francisco, faz favor. Tem outra pergunta? Ainda podemos passar outra pergunta da irmã Silvia depois. Se tiver outra pergunta, pode voltar a fazer. Irmã Silvia, faz favor. Mas nesse caso não posso, então, não posso questionar, eu não posso não, dizer deixa o irmão José continuar. Pode questionar, depois se tem mais uma pergunta. Sim. Porque é assim, quando, não sei, pronto,
aqui a questão dessa leitura, né, falou-se de idolatria, né? Agora, quando o irmão, pronto, diz que aquele Jesus um dia vai te matar, aí está querendo, pronto, dizer que as pessoas que adoram a Cristo, né, ou as pessoas que pronto, creem em Jesus, não é, um dia serão mortos pelo mesmo Jesus, pronto. Isso é outra questão. Agora, quanto à ressurreição, pronto, a Bíblia fala da ressurreição de Cristo. Eu não estou aqui para questionar nada daquilo que o irmão esteve a dizer, porque eu também entrei aqui para poder obter conhecimento, porque eu também tenho noção que muita coisa foi adulterada, não é? E muita coisa que nós sabemos nos dias de hoje que andaram a nos implementar, não é? Sim, foi algo que foi incutido, não é? E vivemos de uma certa forma alienado concernente a certas questões, não é? Mas há questões também que, pronto, nós é algo que está em nós, que fomos aprendendo e que nós cremos nisso. Por isso é que estou aqui a fazer então essas perguntas, não é? Porque uma vez que pronto, o irmão como citou aquela passagem, eu achei então bem falar daquela passagem, porque citou aquela passagem, no nosso caso, crendo então da profecia que estava naquela passagem de Mateus, não é? E no entanto, uma vez que Cristo, não é, conforme disse, veio fazer o seu trabalho, fez muito bem, foi alguém que realmente deixou muita coisa, como profecias e como ensinamentos e coisas do gênero. Agora resta saber como é que, se as pessoas ao fazer ou ao seguir ou então ou ao pregar estariam errados pregando isso, não é? Uma vez que, pronto, se Jesus Cristo realmente é Lucifer, não é? As pessoas que vão às igrejas, que falam de Cristo e por aí fora, são pessoas que muitas delas têm a vida transformada, muitas delas viviam uma vida promíscua, não é? Muitas delas viviam uma vida totalmente amarrada no sentido de ter várias situações em suas vidas e hoje em dia conseguiram encontrar uma paz, conseguiram encontrar um rumo, não é? Será que se Jesus Cristo é Lucifer, não é? Se realmente é associado ao demônio, como é que vai conseguir, como é que o próprio demônio em si vai proporcionar isso na vida das pessoas, né? Isso é só uma pergunta. Ninguém faz uma coisa nesse mundo mas Deus. As pessoas não são salvas por causa do nome de Jesus ou o nome de um outro anjo, assim, são sempre salvos no nome de Deus. Yeah? Deus é que ajuda, é Deus que dá poder. Yeah? E com tua fé vai ser salvo. Estás vendo? Jesus é um produto. Jesus era sempre um produto para os pastores, para se enriquecer, para ter mais bem entendimento da Bíblia. Porque a maioria das coisas do Antigo Testamento eles não entenderam. É quem que deu mais profecias? Aquela pessoa que tu estás a chamar Jesus ou os profetas? Por causa desse tempo onde nós estamos aqui. Todas as coisas que aquela pessoa que tu estás a chamar de Jesus, nós falamos de Isaia Congo, nós falamos de Isaia Congo à toa. Aquela é uma outra história. Mas Isaia Congo, toda a história que ele levou e ele falou, vamos ir no livro do Mateus 5. Vamos ir no livro do Mateus 5. Um, 17. Pode ler? Mateus 5, 17. Irmão Panzo, pode ler? Mateus 5, 17 diz o seguinte: o cumprimento da lei, esse é o título. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar pleno cumprimento. Eu não vim
de revogar a lei, mas vim cumprir. 18. Porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido nem um só i ou uma vírgula da lei, sem que tudo seja cumprido ou realizado. Podes ler também, 19. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. O problema que nós temos aqui, se uma pessoa hoje que é mensageiro quer dizer é anjo, profeta é um anjo, é uma pessoa que recebe mensagem de Deus, começou a se meter mais em cima de Deus, ou falar que umas coisas que nossos antepassados não falaram, ele é um mentiroso. É por isso ele estava a falar, não está escrito no vosso livro. Ele sozinho não estava a falar sobre as coisas do livro. Leiam no vosso livro. E o inimigo dele estava aqui. Lê mais o verso para você acabar o verso que vai vir depois. Para ler o verso 19 novamente. 20, não? 20. O 19 diz, aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazer o mesmo, será chamado o pequeno no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar, os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. O 20. A nova justiça é superior à antiga. Esse será? Yeah. O 20. 20. A nova justiça é superior à antiga, com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e as dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. A coisa que está aqui, nós temos as pessoas que escreveram esse livro. Sim. Ele sozinho não tinha nada a ver com essas coisas que ele tinha que acontecer. É uma pessoa que veio nesse mundo, nunca o nome dele estava Jesus, mas por causa de dom, as pessoas depois lhe deram o Christ Consciousness. Quer dizer que ele, a estrela dele, estava tipo uma pessoa que Deus estava com ele. É por isso Emmanuel. Então, quero dizer que aquela pessoa ali estava sempre no mundo de nossos antepassados. É por isso que ele estava com saber Elias, estava com saber Moisés, estava com eles glorificar, estava com sempre falar sobre os nossos antepassados. Quem inclui? É por isso filho do homem, filho dos nossos pais de Abraão, Isaac e Jacob, filho de início, Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com o vosso Jesus que vocês rezaram. A maioria das pessoas que rezam na igreja, rezam Lúcifer. Porque Espírito, o Jesus que vocês quereram, aquele rei, ele não vai vir mais nesse mundo como Jesus. Já está nesse mundo aqui. Sempre estava nesse mundo aqui. E é Espírito que anda nos profetas. E todo profeta tem missão dele. E você, no todos os profetas, vai ver aquele Jesus lá dentro. E aquela pessoa que vocês querem ver mais, vai vir como rei no segundo morto. E aquele segundo morto que aquela pessoa virá, e não é nada, não é também vai vir que em nome de Jesus, não. É Deus próprio que vai vir viver conosco. Não tem nada a ver com Jesus, que vocês querem procurar. Deus, ele sozinho que vai viver conosco. Vocês costumam falar sobre um anjo que anda fazendo lutar outros anjos desse mundo aqui, porque estamos numa luta. É o anjo de Congo. Ele que senta no trono com gürtel, cabeça assim tipo afro, vista vermelho, afro aqui assim, boom. E
no todos os lados dele, cores e thunder, muito poderoso. É aquele que a revelação está a falar sobre ele. É aquele que Daniel viu no trono, está sentado assim. Aquele ali é Deus. Meu irmão. Eu não sou cristão. Para entender isso, vais precisar muito tempo. O mesmo Jesus que você está escutando falar sobre ele, que você conheces, vais encontrar no Isaías 14, onde que vai mesmo se ver mesmo o nome de Lúcifer. Oh, como é que você caíste do céu, oh Lúcifer? Porque o Deus não tem nada a ver com esse mundo aqui. Aquela pessoa que tinha vindo aqui não tinha nada a ver com esse mundo. As coisas que ele estava a falar, estava as coisas de antiga. Ele nunca tinha se comparar com o Novo Testamento, com as coisas que Paulo fez, as coisas que depois que Pedro tinha que fazer, por causa de Paulo. Ele sempre estava a falar dos antepassados dele. Então, uma pessoa que levanta uma outra pessoa como Deus ou como Espírito Santo, tem que saber que o David tinha Espírito Santo, o Salomão tinha Espírito Santo, e está muito bem escrita no livro, como o David matou leão, começou a cantar por causa de Saul, porque o Espírito Santo estava a sair já no Saul, como o Samson, quando tinha matado primeiro o leão dele, como o Espírito tinha entrado em ele, para ele ficar Samson mesmo, aquele forte da Bíblia, como Moisés, o Espírito veio na casa de Faraó no 40 anos, depois começou a missão dele. Qual é a pessoa que veio nos trazer Espírito? Jesus? Mas estamos indo à morte, pá. Desculpa, diz-me só, Isaías 14 o quê? Isaías 14? Eu não te dei nenhum verso, não. Eu não te dei nenhum verso. Sim, falou acerca do Lucifer, pronto. Sim. Isaías 14. Isaías 14, se você leste tudo versos, vais entender coisa que Lucifer quer fazer. Vai me tirar muito tempo agora. No Isaías 14, se você entraste no meio, vais ver como Lucifer está a estragar a terra. Lá. O projeto dele é para subir mais em cima e para sentar no trono de Deus. Ok? Para sentar no trono de Deus. É por isso ele anda a fazer esses space travel. Fazer aquelas raquetas para você subir em cima. Ou ir no monte. No espaço. No espaço, isso. E se você visto o nome que está lá, Lúcifer, primeira vez vais ouvir Lúcifer. E se você visto, ele é da Morgenstern, a estrela de Jesus é também a mesma estrela que Lúcifer tem. Ali, está lá. E pode ir na católica e perguntar Jesus é quem para vocês. Vai falar, ele é Lúcifer, que nós rezamos. Todo o mundo sabe que Jesus... Eu tenho esse vídeo. Todo o mundo sabe que Jesus é Lúcifer. É por isso ele é branco. É por isso as pessoas adoraram dele. É por isso Deus está falando que ele não pode te ajudar nem um pouco. Todos eles, essa cara aqui que vocês estão a ver aqui, esse Jesus, vosso Jesus que vocês gostam de falar. Nós é que não sabemos. O resto sabe. Esse vosso Jesus aqui, a cara tem muita cara, mas se você viste bem, a cara nunca muda. Tem muita cara. Mas se eu agora entrei aqui, Rockstar. Agora, star or celebrity. Rock celebrity. Não é The Rock Johnson. Slipknot or rock and roll. Rock and roll. Vocês não estão vendo minha... Estão vendo, né? Estamos Tá sim. bom. Vocês vão ver, a cara de Jesus não é uma coisa antiga. Vamos só assim, vamos entrar nessa aqui que eu conheço agora, Conchita Wurst.
essa cara aqui não é uma cara nova para os brancos. Essa cara vocês vão ver em muitas pessoas nesse mundo. Branco sempre tem esses cabelos assim, tipo cavalo. E essa cara, e essa aqui é a cara de Lúcifer. Ok? Na revelação, Deus está a falar, eu vou julgar quem? O falso profeta, que é o Mohamed. E vou julgar a imagem. Imagem de quem? De vosso profeta Jesus. Jesus, segue Jesus, entra no inferno. Segue Deus. Eu vou vos falar. Segue Deus em espírito e em verdade. Você vai ver que você sozinho és filho de Deus. Não precisas de outra pessoa para te mostrar Deus. Está ali, na revelação, está lá. Todas as revelações ele fala sobre quem que ele vai julgar. E esse aqui, Jesus também vai fazer parte dele. Os brancos vão fazer sobre Jesus, mas as pessoas vão seguir. Porque sempre as pessoas tinham pensado que Jesus é Salvador. Mas não é para Deus. Nós todos somos a mesma pessoa aqui na Terra. Não tem ninguém que é maior. Pode ser profeta. Pode ser, sei qual tipo de anjo. Ok? Ok. Manos, eu posso me dar mais de 10 minutos. Tá, meu irmão. Mais alguma pergunta, irmão Francisco? Irmão Eli. Eu tenho muitas perguntas, mano. Então, paulatinamente. Sim. Yeah. Eu tenho muitas questões. Pronto. Quando o irmão teve a falar, eu podia dizer, pronto, podia perguntar mais ou menos concernente. Sim, pronto. Um outro dia, se calhar. Nós podemos fazer mesmo um filme. Podemos fazer um filme mesmo sobre Jesus. E vocês vão entender uma coisa, vocês vão rir. Nossa mamãe Kimpa Vita, eles vieram com o livro, com esse livro aqui e falaram, tem que obedecer Jesus. Ela falou, não. Falou, não. Vamos ler isso aqui na história, também questão de história. O irmão Lírio está conosco, todos vamos conversar acerca disso. Vocês já não brincam com Deus, vocês. Agora vamos passar para a irmã Seca, faz favor, tua pergunta. Sim, irmão Miquel, você disse agora que o povo banto vai da África, resumindo e concluindo, que não tem na Ásia e que não tem nos outros continentes, não é? Eu quero assim resumir, porque sei que tem 10 minutos. Não entendi coisa que queres perguntar. Que os bantos, ou que isto não é a história, por exemplo, mencionou a Índia, que não é a história da Índia, não é? O que está escrito biblicamente não é a história da Índia, não é? É a história dos bantos. A Bíblia? Sim. Pronto, agora, historicamente falando... A Bíblia é a história do Congo mesmo. É não mesmo a história mesmo do Congo mesmo, aquele reinado do Congo. É a Bíblia. É por isso onde que vocês vão ver que tem muita mentira lá dentro que está misturado. Ok, mas, irmão Mikau, historicamente falando... A Índia e o Bangladesh faziam parte do continente africano. Sim. Historicamente falando, a nível de território. Se nós formos no livro de... historicamente também falando, dentro da Índia existe uma raça que é discriminada. E também tem pretos como nós, mas tem os outros pretos como os outros pretos. Sim. Agora, como os outros pretos. Pronto, com cabelo liso, desculpa lá para dizer assim. E que também são discriminados, né? Porque aí há uma divisão de castas, Brahman... Também não sabe mais se são quem... Vocês não quero entrar muito nessas histórias, que já não sabem quem são. E quando o irmão disse isto, eu, conhecendo, tendo o meu pacote de história, fiquei um bocadinho mexida. Eu pensei, espera, na Índia tem, sim senhor, os nossos ancestrais, acho eu que são nossos irmãos, que lá estão também e que sempre foram oprimidos, tanto que eles foram tratados como o pó da terra. A mesma discriminação que nós, os africanos, bantos e escravos, sofremos, é o que eles sofrem no território que é chamado Índia, não é? Não sei se, a nível, historicamente falando, e é aquilo que se vive. O Brahman é o indiano de pele branca e o Dalit é o indiano de pele escura, que é considerado como escravo. E até há lojas que a história deles e a nossa história é igual. É do povo branco, é mais neste aspecto, no pacote histórico. Sim, se
Se esse meu computador agora não está falhando, agora não sei se está falhando, por quê? Ok, aqui. Historicamente falando, agora fiquei um bocadinho baralhada, se é que eu estou errada, que me pudessem então esclarecer, porque historicamente falando existe uma parte da Índia, do Bangladesh, que sofre o mesmo preconceito que o Bantu sofreu e sofre até hoje, não é? Nós somos discriminados em toda a parte do mundo. Então, eu vou tirar essa parte aqui, vou agora língua. Tem língua portuguesa aqui? Tipo, não tem portuguesa. Tem Spanish. Spanish vamos entender aqui. Mas não faz mal, tem mais. Não, pode ler em inglês, não tem problema. Não, vamos ler. Estamos aqui. Eu gosto mesmo de esclarecer as coisas. Porque não, é bom se as pessoas têm pergunta. Sim. Um dia Deus vai ter aquelas pessoas ali, grandes, pode ser, e depois não vão perguntar também. Então, imediatamente os secretários reis, esse é livro de Esta 8:9, no tempo da Babilônia, foram convocados dia do terceiro mês, o mês de Sivan. O mês de Sivan. Ele escrevam todas as ordens de Mardoqueu, os judeus e aos satrapas, governadores nobres das 127 províncias que se estenderão a Índia até na Etiópia. Essas ordens foram escritas no roteiro da nada província de Idumea de cada povo. Então, Índia e Etiópia, Indo-Kush, aquelas pessoas que vocês não veem que são indianos hoje, Índia, são etiopianos, são filhos de Ham, são filhos de Cam, eles são filhos de Ham, africanos. Uma terra só. Uma terra só. É por isso aquelas coisas ali que vocês já não vêem de Jesus. A história vocês têm que ler com espírito e com cuidado. Tem muitas coisas. Se eu abrir aqui, com a Bíblia, vocês vão ver que Jesus está fazendo boa cura na África. Vamos ver, Jesus está bom no Congo, está escrito na Bíblia. É por isso que tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Eu, para fazer isso tudo onde que eu estou hoje, precisei anos. Espírito está, mas também tem que aprender. E é muito. Crescemos a acreditar noutras coisas, acho eu. Sim. Crescemos a acreditar numa história, numa versão que se não vocês vistem Cush na Bíblia, está escrito Cush. Here, vamos aí, Cush. Bible definition. Yeah. Cush. Son of Cush, quer dizer Ham. Ham quer dizer dependentes de Ham. Yeah, dependentes de Ham. E depois Cush quer dizer Etiópia. Então, é por isso, se você viste as pessoas da Etiópia, na Índia, porque esses que são antigas Babilônias, né? Antigas faraós também, eles também são. Etiópia, yeah. Etiópia, Abisânia, Etiópia people. Agora não é esses, mas essa aqui. Vão ver que tem também traços indianos. Cabelo bem longo. Tem traços indianos, esses etiopianos. Vão ver? Tem índias que têm esses traços. Mas nós sozinhos também perdemos algumas das nossas pessoas naqueles lugares ali. Tipo Sindhi. Sindhi, pessoas de Sindhi.
Tem os bantus também que nós perdemos naqueles lugares. Mas não são Sim, muitos. que já foram levados para lá. Existe uma aldeia. Sim. Eu só estava a ver a nível de história, porque historicamente falando, a Índia faz ou fazia parte do continente que se chamava África. Sim. E os que estão lá agora, a maior parte são descendentes de ingleses. Sim. Que houve Cindy aquela people. situação que foi criada em Angola, Yeah. em todos os países africanos, que é os mestiços e não sei o quê, para não prolongarmos, sei que tem pouco tempo e vamos ter outras oportunidades para falar. E eu quis mesmo confirmar isto, porque a informação histórica que temos é que eles são filhos de Ham e que realmente são africanos, ou que aquele território era considerado Mas nós não somos de Ham. Foi Ham. invadido. Nós somos filhos de Shem. Nunca esquecem isso. Nós não somos filhos de Ham. Ham e Shem, os dois, tinham de ter uma só terra. E é a África. É por isso que Shem e Ham estavam a precisar também se casar entre eles. E é isso que nos trazou nossa maledição que estamos a levar hoje. E é os filhos de Ham que nos venderam. Porque os filhos de Ham, a maioria deles também, ocuparam a Europa. Que são os mores. Os moros, sim, a história dos moros, mas não é para hoje, senão eu vou ficar entusiasmada e já começo a contar. Eu essa história gosto muito. Irmão Mica, Yeah. também é uma pergunta, né? Como é que podemos encarar, ou como é que podemos ver os negros, né? Os Bantu, os Benabeto, que vão se casar com os Mindela, com os brancos? Como é que podemos ver esse casamento? Isso é uma maledição, mas se o mundo que nós estamos hoje, Deus está a falar que tem alguns brancos também que vão entrar na casa de Deus, se a pessoa conseguiu mostrar aquele branco quem que nós somos, Deus terá misericórdia com ela, e a família é também abençoado com o Espírito de Deus, eles também sejam bem-vindos. Mas a maioria das pessoas que fazem aquele tipo de casamento perdem tudo e os filhos até perdem mais. É por isso, para mim, a identidade é uma coisa que não é nada bom. Um pássaro preto voa com os pássaros pretos. Um pássaro azul voa com o pássaro azul. É assim como Deus fez esse mundo. A misturação é aquilo que o branco veio com ele. No nome de Jesus. Não podemos esquecer. É por isso, hoje estás vendo na Argentina, tem pretos, mas não vão te mostrar. Em Brasília, todos os pretos estão ali, estão sofrendo. Nas Caribe, em todos os lados, até na Austrália, todos os pretos ficaram brancos. Por quê? Eles sabem que se eles misturaram convosco, vocês não vão obedecer mais. Estamos por muito lindo. E a conexão do Espírito Santo convosco não vai ser fácil. Porque o Espírito de Congo, aquele que é mesmo a verdadeira salvação, não vai conseguir conectar convosco. E o Lucifer, o diabo, vai ganhar mais pessoas no reino dele. Muito obrigado. Normalmente eu sei que o irmão Panzo quer me chamar a conversar comigo por causa de batismo espiritual, lavamento de corpo, purificação, etc, etc. Eu tenho também todas essas coisas em papéis. As pessoas que trabalham com eles fizemos isso, mas ainda não tenho isso em português. Quero dizer que tenho que fazer isso tudo de tradução em português e depois posso vos dar essas coisas, depois vos explicar também num movie como é que essas todas as coisas andam e como é que para fazer essas coisas. Depois podem também começar já. É muito importante para purificar vossos corpos, para o espírito e os anjos que estão nos vossos corpos se ativar e vocês conseguirem seguir o caminho de Deus.
Aleluia, irmã Micaia. Aleluia. É verdade. Irmão João, está muito tímido. Tá bom. Eu vou comer, ainda não comi todo dia. Se o irmão Micael sair, a chamada perde-se, não? Caímos todos, ou não? Não. Ah, está bem. Não, era porque eu estava a responder ali na mensagem, quando estava-se a falar de Jesus Cristo, não é? Era só para reforçar naquilo que o irmão Micael disse ao irmão José Francisco, que mesmo se formos a ler no Novo Testamento, nós vamos encontrar que a tipologia de Jesus, de Lucas, não é o mesmo de João e não é o mesmo de Pedro, não é? O Messias é o mensageiro. Eles tiraram a palavra Messias, não é? Que significa mensageiro, que é o que o irmão Mike já esteve a dizer, que são todos aqueles que acordam aos profetas para falar, e criaram um Jesus, não é? E enquanto estivemos na ignorância, nós estivemos a falar isto nessa tarde, Zamba nos ouve, porque nós estamos na pureza, nós estamos à busca da verdade. Ele nunca vai aparecer para ti como um Zamba em puro, porque ele sabe que tu nasceste na mentira. Na tua mentira é que é Jesus Cristo que morreu por ti. Então, ele aparece para nós da maneira como nós o conhecemos, porque ele é um Criador justo. Ele não é injusto. Nós já nascemos nisso, todos nós nascemos nisso, mas nós temos uma parte nossa que é a nossa pureza, porque cremos, é a fé que chamamos fé. Quando tens fé, tu crês com certeza. Então tu sabes que existe um Criador, sabes que existe alguém que te vai salvar, independentemente do nome que tu chamas ou que tu retratas. Neste caso nós aprendemos Jesus Cristo, mas não quer dizer que ele não vai mudar a vida de alguém. Aquilo é só o princípio de uma longa caminhada, que é esta caminhada, ou é o trajeto que todos nós agora estamos a seguir, que é o trajeto da verdade. Que depois de Jesus vais passar a ler mais a Bíblia, a procurar o conhecimento, e depois vamos encontrar as contraditórias, uma vez que o Jesus de João não é o mesmo de Marcos, por exemplo. Se começamos a ler a Bíblia realmente, que muitos de nós temos aqui a maneira como nos conhecemos, nós vamos nos aperceber que o Jesus de Mateus não é o mesmo de João, por exemplo, não é o mesmo de Lucas, que existem histórias que supostamente tinham estado da mesma maneira e que não são contraditórias. Então, é mais ou menos nisso. Eles tiraram a tipologia dos mensageiros e criaram Jesus Cristo. Uma maneira para controlar também o Ocidente, porque este Jesus foi criado para eles, para controlar o Ocidente, e depois trouxeram-nos a nós esta mesma cultura. Porque o irmão já tinha acabado de dizer, não vale a pena voltarmos, que perdemos o nosso contacto com o Criador, aceitamos o batismo, porque isto começou dos nossos reis, e nós somos uma descendência agora que os nossos ancestrais, os nossos antepassados já vêm desta maldição, porque perdemos a ligação com o Pai diretamente. Eu só quis acrescentar nisso porque o irmão José tinha esta questão, e eu, como escrevi no comentário, quis então dar-lhe a entender mais ou menos a maneira como entendemos, e que eu penso que também no fundo é assim que o irmão Micael está a tentar dizer, só que a barreira do idioma às vezes também não ajuda muito, mas é isto aí. E por acaso nós estivemos a falar esta tarde disso com um outro irmão, e aproveitei aqui também para dá-lo assim a conhecer. No fundo não é a mesma coisa, pronto, é só isto. Está aqui Obrigada. outra verdade. O J que nós falamos J. Se eu entrei aqui, espera para mudar a língua rápido. Ou vou ainda detalhar isso. Vamos ver só. J, esse J que nós falamos. Eu não estou contra uma profeta que veio e fazer trabalho dele, não. Porque todos os Espíritos Santos sempre falou que tinha que ter uma coisa lá que é verdade também, né? Mas tem também lá muita mentira. E uma pessoa que não é strong no Espírito não pode me vir me falar, eu conheço Jesus, lá. Muita dificuldade. Tem que ter muito cuidado. Não? Porque Deus sempre usou profetas para vir explicar ao povo o que está mesmo verdade ou não. Se as pessoas seguiram. Se não, eu não sou nada bishop ou pastor que segue teologia. Eu estive também no lixo, né? Eles diziam que me levantou, né? Se nós formos no Jeremias 20, está a falar, eles diziam Jeremias está a declarar, Deus, você me mentiste. Eu não tinha saber que teu trabalho é assim.
Ezequiel, mesma coisa. Nós não gostamos do nosso trabalho, não. Mas um pastor gosta do trabalho dele e ele acredita na teologia. Nós não. Deus me tirou lá fora de uma coisa e falou, você é meu profeta. Ele sozinho que escolhe o profeta dele. Nós não somos pastor, não. E a própria pessoa que nós falamos de Isaia Congo, que vocês chamam Jesus, ele sozinho disse, nunca eu chamarei um pastor. Ele estava a lutar contra os pastores. Masa lutou contra os pastores. Jeremias lutou contra os pastores. Nós não temos nada a ver com os pastores. Não. Mas lutamos contra aquela gente aí. E nunca eu ouvi na minha vida Deus, ele próprio falar, eu vou utilizar pastor para vir salvar meu povo. Então, aqui Deus está a falar, aqui o Wikipedia está a falar. Esse aqui é entendimento de Branco, ele próprio. Entendo que a letra G é relativamente nova. Talvez de 400 ou 400 anos. Hein? Porém, desde que há nomes importantes que começaram G, como Jesus, Josué, Justiniano, e João, etc. Introdução de uma carta especial à Bíblia já. Isso significa que o G antecedeu a letra ou era tal nomes famosos, soletrados e pronunciados diferentemente. Nós não estamos aqui no mundo da mentira, pá. Não. O G, que nós falamos letra G, não tem. Até hoje no Kikongo não existe. Qual Jesus que vocês querem me mostrar? Qual nome? Sentam lá, rezam no grupo, perguntam ao Espírito Santo e ele vai vos falar, não conheço uma pessoa que recebe o Espírito de Jesus. Mas nós conhecemos Samsung, conhecemos David, conhecemos Abacuque, conhecemos os profetas. Mas vosso Jesus, nós conhecemos Kimbal no Espírito. Ele trabalha até hoje. Nós conhecemos Mama Kimpavita. Nós conhecemos Simão Toco, o próprio dirigente ali da igreja tocuista. Ele não fala que ele é reencarnação ou sei que de Simão Toco. Então, nós temos que ter aqui muito cuidado. Jesus é quem? Dia que vocês vão saber isso, todo mundo vai pular. Porque o mundo vai ver mesmo que ele estava falando sempre com ele. Estava na televisão, começou a fazer lavra, toda a história dele, as pessoas vão contar. Depois vão ver que Jesus, que vocês estavam a seguir, está embora nesse mundo e fazer o trabalho dele. E ele virá, e virá, e virá. Até que ele vai sentar também no trono de 1000 anos, vida seu, sempre uma outra pessoa com outro nome. E é eles que vocês chamam Jesus. Mas só uma pessoa, só um. Tenho que ter muito cuidado. E vamos abrir essa coisa aqui muito bem. Vou tirar tempo. Vou tirar tempo. A Bíblia é muito maravilhosa. Vou vos mostrar a profunda da vida. A verdade da reencarnação, a verdade de morto. E é ali que vocês vão ter o chave para você saber se nós somos quem e Jesus é quem. Muito obrigado, família. Eu vou vos deixar mesmo porque sem assim vou cair aqui, só assim não vão saber porquê. Vos amo muito. Estamos juntos, tem um bom número. Hoje tenho mais pregar e fazer outras coisas, vocês não sabem. Beijos nas vossas famílias. Ingueta. Obrigado, irmão. Muito obrigado.
Ingueta. Tondele. 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 Kembo, Kembo. Obrigado por esse dia.